Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Nicole de Souza Batista. Estou dando essa palavrinha, essa mini palestra, na verdade, um vídeo, a pedido da Silmara, a coordenadora do curso de formação de docentes, ou mais conhecido como magistério, que é o curso que vocês estão fazendo. Eu sei que é bem chato às vezes é muito complicado, é muito conteúdo, é uma coisa nova. Eu não sei exatamente qual ano que vocês estão, mas acredito que seja o primeiro ano. Então, aposto que vocês chegaram com alguns com muitas expectativas, outros já esperando vários desafios, porque é fato que desafios você encontra em qualquer lugar. E no magistério, quando a gente aprende a lidar com pessoas, é fato que você vai encontrar desafios. Então não se assustem caso vocês achem difícil ou não consigam de primeira, ou até demorem um pouco para se adaptar, porque todo mundo passa por isso. Vocês estavam no ensino fundamental 2, vieram para o ensino médio e agora estão se preparando para ensinar outras pessoas. Eu não sei bem o que levou vocês a escolherem o magistério, se foi os pais de vocês, indicação de algum parente, se foi falta de opção, como muita gente diz, que não tinha outra coisa na cidade, ou se vocês realmente decidiram fazer esse curso por livre e espontânea vontade. Mas, de qualquer forma, independente de como vocês chegaram aqui, o importante é que vocês tenham em mente que a partir de agora, vocês estão nesse curso e vão trilhar um caminho, vão passar por etapas que vão transformar as perspectivas que vocês vão ter da vida. Vão se tornar pessoas diferentes. Porque isso que o magistério faz, ele pega você e ele te transforma. Ele vai te ajudar, vai ser tipo um impulso. Então, há um ano atrás, menos de um ano atrás, alguns meses, eu estava no mesmo lugar de vocês. O meu curso, diferente de vocês, ele era de 4 anos, é da grade antiga. Então, eu tive que enfrentar 4 aninhos de magistério. E eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Eu cogitei, quando saí do ensino fundamental 2, bem na época de pandemia mesmo, ir para o ensino médio normal, tipo assim, ou no Pai Jerônimo, ou no João Turim mesmo. Mas como eu queria ter uma segunda opção, porque eu sempre quis, sabe? Não é que eu sempre quis dar aula, mas eu sempre me imaginei nessa carreira, sabe? Por exemplo, eu sempre gostei de artes e, como vocês sabem, é uma profissão muito desvalorizada. E como eu sei que pouca gente consegue sobressair nessa profissão, pouca gente se torna artista de fato, eu queria de alguma forma trabalhar com isso. E o jeito que eu conseguiria era dando aulas. Então, o magistério foi um caminho para que eu alcançasse esse objetivo. Não que eu tenha realizado ainda, mas estando no processo, graças a Deus. Então, vamos lá. Sobre o magistério, como eu disse anteriormente, eu não sei exatamente o que cada um pensa, o que vocês estão achando, qual a opinião de vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão com medo de acharem difícil, se é muita coisa, se estão com medo do estágio, se já tiveram contato com as crianças. Mas eu estou aqui para tranquilizar. Parece ser muito assustador, mas não é. Vocês vão se adaptar e quando chegarem lá no segundo, terceiro ano, vocês vão perceber as mudanças. Vocês podem estar percebendo até mesmo no estágio que o tipo de comportamento de vocês é diferente das outras pessoas do ensino médio. É outra cabeça, porque vocês estão tendo uma experiência totalmente nova e imersiva, que nenhum curso técnico vai proporcionar para vocês da mesma maneira. Então é uma experiência única. Porque, como eu disse anteriormente, o magistério é o estudo das pessoas. Vocês vão aprender a ensinar pessoas. E não pensa que vocês podem ficar apenas na carreira de professores. Não, vocês não vão ficar. Se vocês não quiserem, vocês não precisam se tornar professores. Não é porque vocês fizeram o magistério ou vão fazer o magistério que o caminho de vocês está estacionado, está no concreto. Não é porque vocês estão cursando o magistério que vocês vão virar professores.
O magistério tem muitas outras funções. Ele vai ajudar vocês a atravessarem barreiras, a aprenderem a utilizar a comunicação como uma arma de negócio. Por exemplo, eu era péssima em me comunicar. Eu sempre fui aquela pessoa quieta que não falava nada e não tinha muitas relações humanas, que nunca pensei. Eu, na frente de uma sala de aula, eu nunca me imaginei estando assim. Mas no fim, isso acabou virando uma sina. Eu acabei ajudando professoras na sala de aula, acabei dando aulas, e isso fez com que o meu vocabulário, a minha forma de falar, mudasse completamente. Então, atualmente, o motivo de eu não ter ido presencialmente encontrar com vocês, dar essa palestra, é porque eu comecei a trabalhar aqui em Londrina, passei de primeira na entrevista de emprego, por causa muito disso da comunicação, porque a palavra é a chave do negócio. Se você não sabe falar, você é uma pessoa que, tipo assim, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não sabe expressar isso, você é como se tivesse perdido. Não tô falando que eu estou perfeita na comunicação, que é algo assim, que é impossível ficar perfeito numa coisa de repente. Mas é uma coisa que eu melhorei muito por conta do magistério, é uma coisa que eu tô trabalhando. Então, se vocês não estão aqui para dar aula, estejam aqui pela experiência. Estejam aqui para saírem novas pessoas. Vocês podem se tornar outras coisas, podem seguir outras carreiras, podem se aprimorar mesmo, porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, quem vocês acham que eles vão dar prioridade? Uma pessoa que tem só o ensino médio básico ou uma pessoa que tem o magistério? Que, querendo ou não, a profissão do professor é uma das mais valorizadas intelectualmente. Não digo de salário, infelizmente, mas caminhamos até um dia que seja assim. Mas quando você fala que é professor, as pessoas elevam o nível social. Você se torna uma pessoa socialmente bem vista. Então, é algo para englobar no seu currículo que vai tornar sua vida muito mais fácil. Como eu disse, eu não sei se já comentaram com vocês, mas eu aposto que sim, que também tem a questão dos estágios remunerados, que vão ajudar vocês a ingressarem nesse mercado de trabalho. Porque tudo esse caminho de subir, degrauzinho por degrauzinho. Então, o estágio, principalmente com criança, vai transformar vocês em prodígios na área de trabalho. Claro, se vocês se dedicarem a isso de verdade. Porque ninguém se torna bom em algo se não tentar fazer, né? Se não falhar antes. Eu mesma, eu consegui um estágio, eu fiz um teste seletivo do magistério. Eu fiz no fim acho que foi do segundo ano de magistério. Eu nem tinha idade ainda para o teste seletivo, que era 16 anos. Mas eu fiz mesmo assim, pela experiência. Eu recomendo que façam. Se aparecer concurso, PSS, teste seletivo, mesmo que vocês não tenham a idade adequada, façam. Pode ser que vocês passem, igual no meu caso, eu fui chamada um ano depois, quando eu tinha idade. Então eu comecei a trabalhar, e se eu não tivesse feito essa prova, eu não teria pegado estágio no magistério. Mas vocês também vão aprender, sabe? É tudo na tentativa e erro. É fazendo e aprendendo. Então, essa parte assim de estágio, vocês vão ter muita oportunidade com o magistério. Vocês vão poder pegar estágio nas escolas municipais pelo teste seletivo, outro processo que a escola vai decidir, ou próprias instituições vão decidir, no caso a Morita, a Franzina, a creche, que é o CEMEI. Então, tem vários processos, vocês vão ter muita oportunidade. Vocês são 3 anos aqui. Ano que vem, provavelmente no final desse ano, já vão lançar mais estágios para vocês fazerem, e agarrem essas oportunidades. Não só pelo dinheiro, mas sim pelo que agrega. É uma coisa, não só para pôr no currículo de tempo de experiência, mas serve muito também. Mas é que vocês vão saber como trabalhar, vão saber como lidar com o banco, vão saber fazer a gestão do seu dinheiro, porque vai ser a primeira vez de vocês ganhando seu próprio dinheiro. Porque eu não sei a faixa etária de vocês, mas eu acredito que muitas pessoas que estão no magistério agora, esse vai ser o primeiro salário. Primeiro salário, entre aspas, assim.
mas vai ser o primeiro dinheiro que vocês vão conquistar com seu próprio esforço. Então, façam um estágio, vai agregar muito, vocês vão aprender muito na escola. Pode ser um pouquinho difícil no começo, para quem não está acostumado com a rotina, mas compensa muito. Você vai aprender muito sobre o sistema da escola, como a escola funciona, como as pessoas se desenvolvem, porque você está vendo o processo de desenvolvimento que vocês passaram também. Vocês já foram crianças como as que vocês vão ensinar. Então é muito mágico e intuitivo ver todo esse processo de aprendizagem que as crianças passam e como a personalidade delas já é moldada desde pequenininho. Agora, parando de fazer um pouco de propaganda do magistério, acho que vocês já estão de saco cheio disso, eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências pessoais. Então, como eu disse, eu fiz um estágio remunerado e no começo eu tava muito nervosa porque eu não tinha ido, eu nunca fui assim de ter muito contato com criança, na verdade eu não gostava nem um pouco de criança. Eu tinha até medo, inclusive quando eu fui fazer observação, por exemplo, no CMEI mesmo, eu acabei tendo uma crise de choro, uma crise de pânico, acho que foi até ansiedade. E isso acabou prejudicando muito a questão assim da minha relação com as crianças, porque meio que os professores acabaram perdendo um pouco da confiança que eles tinham em mim, sabe? Não sabiam dizer ao certo se eu ia conseguir ter contato físico com as crianças. Mas depois do teste seletivo, eu fui aprovada e fui enviada para a escola Morihito. Na época dos estagiários, dos estagiários, só eu que fui para Morihito. E eu peguei, acho que, uma das funções mais difíceis, que era como auxiliar de um aluno autista. Então pensa, uma pessoa que teve crise de ansiedade com os bebês da creche, estava indo para uma escola de ensino fundamental acompanhar uma criança da terceira série que tinha autismo. E o autismo, nesse percurso meu, era uma coisa que eu via muito na teoria. Eu nunca tinha tido contato com uma criança autista. Eu não sabia como ia ser, como ia esperar, porque todo o material que me falavam era uma coisa assim, ou tudo muito absurdo, muito suprassumo das crises, ou era muito leve, então eu não sabia o que esperar. Até porque o autista, no caso do autismo, cada um é cada um. Então, mas foi uma experiência incrível esse terceiro ano que eu peguei. A minha professora, ela era muito criativa, ela sempre tinha vários projetos mirabolantes, ela era muito acelerada, e pra mim que sou um pouco lentinha, foi um pouquinho penoso no começo. Mas ela tinha muitos projetos, então eu sempre estava mexendo alguma coisa assim de projeto, ajudando ela com algum projeto. Os alunos gostavam bastante também, a gente ia para bastante passeio. E esse acompanhamento dele, como eu não podia só ficar em cima dele, porque isso ia acabar atrapalhando, eu ajudava os outros alunos também. E eu fui criando um laço com essas crianças, um laço que eu nunca imaginava. Que eu nunca imaginei, no caso. Eu nunca imaginei que as crianças iriam gostar de mim. Porque, tipo assim, eu ficava pensando, por que alguém ia gostar de mim? Ainda mais um monte de criança. E eles gostaram, sabe? Eu tive muitas chamadas de atenção no começo, muita gafe, porque eu não sabia tão bem impor limites. E às vezes, igual eu estava acompanhando um aluno autista, eu não sabia como reagir quando ele tinha uma crise, mas tudo foi base da experiência. Se eu não tivesse esse primeiro ano cometendo várias gafes, passando vários perrengues, eu não teria aprendido no ano seguinte, eu continuei na Morihito, a lidar com novas coisas. Igual, no ano seguinte, eu não fiquei exatamente só com o aluno autista, eu fiquei transicionando entre as salas, então eu rotacionava. Tinha um dia que eu tava no primeiro ano, tinha um dia que eu tava no segundo, tinha um dia que eu tava no terceiro, tinha um dia que eu ia pro quarto. Mas, como eu já sabia lidar melhor com as crises desse aluno autista, quando ele tinha crise, eu já sabia como lidar, como falar com ele. E era uma coisa assim, que foi mágica, foi tudo assim na prática mesmo que eu aprendi. Eu aprendi muito assim de gestão escolar também, como funciona a escola, como que as personalidades, igual eu citei anteriormente, se moldam na criança, porque você já consegue ver o que a criança vai se tornar. Quando ela é bem pequena, você já consegue ver os traços da personalidade.